educador. E aí é a história de um homem sábio do seu tempo, muitos séculos atrás, que a casa dele mais parecia um laboratório misturado com biblioteca, muitos papiros, muitos instrumentos para fazer investigações. Ele era reconhecido, ele era renomado na sociedade em que ele vivia, mas depois de mais de 30 anos, fazendo pesquisas, trazendo conhecimentos, ele se sentia vazio. Ele se sentia triste, ele olhava para aquilo tudo, para suas conquistas, até para os seus lauréis, e dizia assim, mas que? Depois que eu me for, nada disso valerá. Mas como muitos de nós, e acho que fica um alerta para todos nós, né? A gente às vezes passa uma dificuldade, tem um momento de desconforto pessoal e fica lamentando, em vez de tentar solucionar, em vez de tentar sair da acomodação. E aí esse homem sábio continuava lá, fazendo suas pesquisas, lendo seus textos antigos para tentar descobrir coisas novas, e chegou um momento de muita convulsão social no ambiente em que ele vivia, né? De guerra civil, de conflitos. E uma manhã dessas, ele estava lá no seu estudo, protegido no seu ambiente, alguém bate a porta, interrompe os estudos, ele acorda, levanta aborrecido, vai atender a porta, na hora que ele abre, ao nível dos seus olhos não havia ninguém. E ele ficou mais aborrecido ainda, porque provavelmente podia ser alguém batendo a porta, saindo correndo, como havia crianças levadas naquela época. Mas de repente um chorinho, um lamento, fez que ele baixasse os olhos e ele se deparou com uma criança, de mais ou menos ali 5, 7 anos. Estava todo sujinho, frio, e aí procurando o pai e a mãe, que eles não encontravam. O homem sabia o que podia ter acontecido, né? O pai e a mãe podiam ter sido mortos. Ele acolheu a criança, ajudou a que ela fizesse a higiene, porque ela estava muito suja, arrumou alguns tecidos para ela se envolver, porque ele não tinha roupas de criança na sua casa, e enquanto a criança se afeitava, ele foi até a cozinha, abriu a despensa, pegou alguns legumes, alguns temperos e fez uma sopa, como ele nunca imaginava que poderia fazer. Preparou com todo carinho, né, e serviu para a criança, porque ele percebeu que ela estava esquálida, que ela estava faminta. E aí a criança, se tivesse 2 colheres, comeria com as 2 mãos, né? Comeu aquela sopa, ficou contente, e aí foi, né, amolentando, cansada, e dormiu. Pousou a cabecinha sobre a mesa e dormiu. Ele pegou com carinho, colocou a criança no leito e voltou para os seus estudos. Já caía a tarde quando a criança acordou, ele ainda ligado nos seus estudos, ele foi chegando perto, pulou no colo do homem e começou a mexer na mesa. Mas o que é isso? Para que serve aquilo? O que é... E deixando o indivíduo louco, você imagina, eu tenho esses toques todos, né? O pessoal costuma dizer aqui em casa que até a poeira tem lugar de ficar, Orson, de tão organizada que é a casa, né? Então, a criança mexendo naquilo, ele deve ter ficado doido. O que é isso? Para que serve aquilo? E foram assim alguns minutos. Ele começou a perceber que estava tendo prazer de explicar para alguém que não poderia aplaudir e reconhecer o seu saber aquilo que ele estava estudando, conhecendo, de forma simples. E não foi só 15 minutos. Foram algumas horas fazendo perguntas e ele respondendo. A criança sabatinando o velho sábio. Até que a criança dormiu de novo. Ele cedeu para a criança o seu próprio leito, deitou numa esteira no chão e dormiu aquela noite, como nunca havia conseguido se sentir tão feliz. No outro dia ele levantou cedo, preparou o de jejum, imaginando que a criança acordaria, e quando ele já estava lá nos seus estudos, ele simplesmente ouviu que a criança se serviu do alimento e foi embora. Voltou para a rua. E ele ficou frustrado. Poxa vida, fiz tanto, ajudei tanto, ele vai embora. Mas não saiu atrás da criança. Continuou nos seus estudos. Por volta do meio-dia, criança é fogo, né? Por volta do meio-dia, a hora do almoço, batem a porta outra vez. Aí ele pensa, é o danado do menino. Voltou porque não achou ninguém, tá vindo buscar comida outra vez. Ele já foi olhando para baixo, pronto para dar uma bronca. Quando ele olha, a criança tinha trazido outros 5 coleguinhas, agora eram 6. Meu Deus do céu. Mas como? Por que você trouxe eles? Ora, disse o menino com os olhos brilhando, com aqueles diamantes que a gente recebe quando doa amor, que é o olhar das pessoas que recebem o afeto. As suas histórias são tão boas, a sua comida é tão gostosa. Como eu poderia ficar aqui, abrigado, e eles que dormiam comigo na rua, morrendo de frio, ficarem lá? Deixa eles ficarem. E aí o homem sentiu finalmente, né? Acolheu os 6 filhos que a vida lhe deu,
e achou uma razão de viver: educar almas.